Pessoal, continuando no tema ácido, nós vamos ver as classificações que nós podemos fazer sobre os ácidos. A primeira classificação nossa é referente à presença de oxigênio em sua fórmula. Nós temos duas. Hidrácidos são aqueles ácidos que não contêm o elemento químico oxigênio. Exemplo, HCl, HI. E temos os oxiácidos, aqueles ácidos que contêm o elemento químico oxigênio. HNO3, H2CO3 são exemplos dos oxiácidos. Certo, galera? Número de elementos. Esse número de elementos é referente ao total de elementos químicos que formam esses ácidos. Os ácidos podem ser binários, um exemplo, o HF, 2 elementos químicos. Os ácidos podem ser ternários, 3 elementos químicos em sua constituição, HNO3, e eles podem ser quaternários, com 4 elementos químicos em sua constituição. O exemplo, H4FeCN6, 4 elementos químicos que compõem o nosso ácido, beleza? A próxima classificação, ela é referente ao número de hidrogênios ionizáveis. Lembra lá a ionização dos ácidos. Se o seu ácido tiver apenas um H+, ele é classificado como monoácido. Se ele tiver 2H+, ele é classificado como diácido. Se ele possuir 3H+ em sua fórmula, ele é chamado de triácido. E se ele tiver 4H+, tetrácido. Exceção, pessoalzinho. As duas exceções que nós temos a essa classificação são H3PO3, que possui apenas 2 hidrogênios ionizáveis, e o H3PO2, que possui apenas um hidrogênio ionizável. Além das 3 classificações que acabamos de ver, existem mais 2 classificações. Primeira, que a gente vai ver agora, força, muito importante. A força, nós classificamos ela em hidrácidos e oxiácidos, a primeira classificação que nós fizemos. Quando nós queremos classificar a força de um ácido, ele sendo hidrácido, é regra. Os fortes, HCl, HBr e HI. Os moderados, os medianos, HF. Os demais ácidos são fracos. Exemplos, H2S, HCN. Beleza? Quando nós vamos falar em força para os oxiácidos, nós temos que seguir uma regrinha que é experimental, mas dá certo para quase todos os ácidos. Nós pegamos o número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizável. E nessa diferença, nós vimos o valor. Então, vamos lá. Se na sua diferença aqui der 2 ou 3 o valor, nós classificamos os oxiácidos como forte. Então, um exemplo, H2SO4, 4 menos 2, 2. Então, ele é forte. Para os ácidos, pessoal, considerados moderados, no caso dos oxiácidos, a diferença tem que dar 1. Por exemplo, 2 menos 1 do H, nós temos a resposta 1. Exceção a essa regra, exceto H2CO3, que ele é considerado um ácido fraco, porque ele se separa em água e CO2 facilmente. Para os ácidos considerados fracos nos oxiácidos, a subtração aqui tem que dar 0. 3 oxigênios menos 3 hidrogênios, 0. Então, esse ácido é um exemplo de ácido fraco. Última classificação, pessoalzinho. Volatilidade dos nossos ácidos, Aqueles ácidos que são considerados fixos são aqueles que contêm alto ponto de ebulição, ou seja, eles já estão no estado sólido ou líquidos. Exemplo, H2SO4. Já os ácidos considerados voláteis são aqueles que já são em temperatura ambiente, líquidos ou gases, que possuem baixo ponto de ebulição. Um exemplo, HCN. Bem, pessoal, essas foram as 5 classificações dos ácidos. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.